Olá, tudo bem? Diga Bill, diga, beleza? Fala galera do primeiro ano, bora seguir com nossa aulazinha vídeo aqui, nosso estudo sobre a origem da vida, hein? Beleza? No nosso último encontro, falamos sobre as teorias da origem da vida. Hoje eu vou destacar nessa aula vídeo, pessoal, ó, as hipóteses sobre a origem dos primeiros seres vivos. Depois vocês podem estar pausando o vídeo e fazendo aqui as anotações no caderno, beleza? Vamos lá. Então, quais são as hipóteses sobre a origem dos primeiros seres vivos? Depois que ficou confirmado a partir do experimento de Louis Pasteur, né, a teoria da biogênese, que todo ser vivo só se origina de outro ser vivo pré-existente, né? Como foi então que surgiu o primeiro ser vivo? Pronto, ficou aí a grande questão no ar, certo? Vamos lá. A primeira hipótese é a hipótese da criação divina, certo? Tá aqui, pronto. Origem por criação divina, também chamada de criacionismo. Bom, pessoal, essa teoria, essa hipótese, né, ela tem forte cunho religioso. Ela não pode ser nem provada e nem negada cientificamente, porque é aquela que afirma, né, que todos os seres vivos foram criados por Deus. E pronto, né? Nenhum outro ser vivo surgiu a partir desse momento da criação. Então é uma hipótese que depende muito da fé, da crença, né? Então, como eu disse, não pode ser provada e nem negada cientificamente. Mas tem essa hipótese aí. Eu não vou aqui estar dizendo qual é a que está correta e qual é a que está errada. São hipóteses. A segunda hipótese da origem dos primeiros seres vivos foi a origem extraterrestre. Chamada de quê? Olha aí, ó. Panspermia cósmica. O que é que defende essa hipótese? Bom, essa hipótese diz o quê? Que os primeiros seres vivos teriam vindos de outros planetas, né? Através de meteoros e meteoritos que caíam na Terra primitiva, mas essas primeiras formas de vida seriam micro-organismos, certo? Seriam formas de vidas primitivas, que caíam aqui, chegaram até aqui. Beleza? E foram depois evoluindo. Bom, mas é claro que essa hipótese meio que desloca a questão, certo? Que se os primeiros seres vivos vieram do espaço, né, como é que eles se formaram por lá? Aí, pois é. Vamos para a terceira hipótese, que é a mais defendida pelos cientistas, e é o que a gente vai estar destacando aqui, certo? Na nossa aula. Que é a origem por evolução química, chamada de quê? Evolução gradual dos sistemas químicos. Essa hipótese é de Oparin e Aldani, certo? Bill, anote aí, ó, as hipóteses da origem dos primeiros seres vivos. Beleza. Bom, então vamos aqui para a nossa animação. Segundo Oparin e Aldani, né, os primeiros seres vivos teriam surgido no planeta Terra mesmo, mas por evolução química. Pronto, como foi que isso aconteceu? Pessoal, primeiro você tem que ter em mente o seguinte: para que você possa ter vida, você tem que ter células. Todo ser vivo é formado por células, exceto os vírus, mas mesmo os vírus não tendo células, eles só conseguem manifestar alguma atividade vital quando eles estão parasitando a célula viva, certo? Então, basicamente, para se ter vida, você tem que ter células. E para você ter células, você tem que ter a matéria-prima que forma células, que são isso aqui, ó, as moléculas orgânicas. Beleza? Acompanhe comigo, ó. Para ter vida, tem que ter células. E para ter células, tem que ter as moléculas. Pois bem, conforme essa hipótese de Oparin e Aldani, as moléculas orgânicas, tão importantes para formar as primeiras células, foram se formando a partir de gases que formavam a atmosfera da Terra. Anote aí no seu caderno, ó, quais eram os gases primitivos, quais eram os gases que formavam a atmosfera da Terra no início dos tempos. Tá aqui eles, ó. Metano, CH4 é a fórmula dele, amônia, NH3, vapor de água e hidrogênio. Beleza? Perceba que no início dos tempos não tinha ainda oxigênio. Entenda, no início, né, da origem da vida no planeta, as condições ambientais eram diferentes das atuais. Você não tinha oxigênio, portanto também não tinha camada de ozônio, certo? Que é uma camada que protege contra a radiação ultravioleta que vem do Sol. Então, realmente, a Terra não abrigava as melhores condições para que surgisse a vida. Como foi que isso aconteceu, Bill? Vou te mostrar, hein? Espia bem aqui, ó, nessa parte aqui da animação que eu vou mostrar para vocês, certo?
Viu? Beleza. Então, ó, você tinha lá na atmosfera os gases, né, que eu mostrei há pouco, metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Bom, essa Terra recebia muitas descargas elétricas, né? Ela não tinha, lembrem que não tinha camada de ozônio. Então, essas descargas elétricas é que teriam fornecido energia, os raios que aconteciam, eram muitas as tempestades. Então, as descargas elétricas teriam fornecido energia capaz de promover o rompimento de ligação dos átomos que formam esses gases. Então, ó, mais uma vez, ó, eu vou liberar aqui a animação, você vai ver as descargas elétricas atingindo a atmosfera primitiva. Pronto. A partir disso, com as descargas elétricas, os átomos que formavam os gases primitivos foram se rearranjando de outra forma e formaram ainda na atmosfera as moléculas orgânicas. Ó, tá aqui os gases primitivos, eles receberam as descargas elétricas e foram formando as moléculas orgânicas, ó, esses nucleotídeos, os aminoácidos. Essas moléculas orgânicas formadas a partir desses gases, né, lá na atmosfera, foram então arrastadas para os mares com as chuvas. Pronto, ó, vamos ver, ó. Mais uma vez, vem as descargas elétricas. Esses gases, a partir desses gases, formaram-se as moléculas orgânicas. E com as chuvas, essas moléculas orgânicas foram levadas para onde? Para os mares, para o oceano. Então, os cientistas acreditam que os primeiros seres vivos teriam surgido justamente nos mares, né? Que seria um lugar protegido contra a radiação ultravioleta, que era muito intensa, já que não tinha camada de ozônio. Então, ó, aliada ao calor, essas moléculas orgânicas, né, que estavam aqui nos mares, foram se aglomerando, foram se agrupando. Essa aglomeração de moléculas orgânicas, envoltas por moléculas de água, olha aí, ó, formam o que a gente chama de coacervato, tá vendo, ó? Então, o que é um coacervato? É um conjunto de moléculas orgânicas envoltas por moléculas de água. E aí, essas moléculas aglomeradas começou a acontecer reações químicas entre elas, a tal ponto que elas começaram a se organizar e formar as primeiras células. Tá vendo aqui, ó, mais uma vez, ó, a partir dos gases primitivos, formaram-se as moléculas orgânicas que nos mares se organizaram em coacervatos. Esses coacervatos foram sofrendo reações entre eles, e aí eles formaram as primeiras células. Quando essas primeiras células começaram a apresentar metabolismo, né, as reações químicas celulares, e tiveram a capacidade de se reproduzir, surgiam então os primeiros seres vivos. Beleza? Viu? Bom, um experimento que reforça muito essa hipótese, pessoal, foi de um cientista chamado de Stanley Miller. Ele é um americano, lá no ano de 1953, ele realizou um experimento e a partir desse experimento, essa hipótese de Oparin Haldane ficou muito fortalecida, porque ele mostrou no laboratório que a partir dos gases, metano, amônia, hidrogênio, né, pode-se sim realmente produzir moléculas orgânicas. Ele introduziu aqui, ele fez um aparelho, introduziu nesse aparelho os gases primitivos, descarregou a eletricidade, como se fossem as descargas elétricas que os gases, né, recebiam quando estavam lá na atmosfera. E o que é que ele conseguiu obter? Olha aqui, ó, vou soltar aqui, ó, a setinha. Você vai ver que vai se formar moléculas orgânicas. Então, o experimento mostrou realmente ser possível que moléculas orgânicas podem se formar a partir, né, lá dos gases primitivos, certo? Claro que não provou que isso, toda essa hipótese está correta. Por quê? Que essas moléculas orgânicas depois se organizaram em coacervatos e depois formaram as células, aí não dá para provar isso, né, em laboratório. Mostrou ser possível esse experimento, por isso que ele ganhou forças, certo? Ganhou bastante força através do experimento de Stanley Miller, beleza? Para concluirmos, pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui, ó, a hipótese heterotrófica. Bom, primeiro é importante lembrar também o que são seres heterótrofos e o que são seres autótrofos.
faça essa anotação também no seu caderno, certo? Ó, ser autótrofo é um ser que se autonutre, é um ser que produz o seu próprio alimento, sintetiza sua própria matéria orgânica. Tipo as plantas, né? As plantas fazem fotossíntese, são, portanto, seres autótrofos, produzem seu próprio alimento. Os animais já são seres incapazes de produzir seu alimento, né? São, portanto, seres o quê, ó? Heterótrofos. Beleza? Então, entendeu aí direitinho, né? O que é o ser autótrofo, o que é o ser heterótrofo, beleza? Pois bem, então a gente vai concluir falando da hipótese heterotrófica. Essa hipótese heterotrófica defende que os primeiros seres que surgiram no planeta eram seres heterótrofos, que realizavam um processo chamado de fermentação. Então, os primeiros seres vivos, eles não tinham capacidade de produzir seu próprio alimento. Hoje a gente vê aí as plantas fazendo fotossíntese, né? Mas, pessoal, a fotossíntese é um processo altamente complexo. Então, os cientistas acreditam que os primeiros seres vivos não teriam essa capacidade já, não é, de produzir o seu alimento, de realizar um processo tão complexo como é a fotossíntese. Então, eles acreditam que os primeiros seres vivos faziam a chamada fermentação, certo? E qual era o alimento desses primeiros seres vivos? As próprias moléculas orgânicas, aquelas moléculas orgânicas que eram formadas na atmosfera e levadas para os mares, foram importantes para formar os primeiros seres vivos e também como foram a sua única fonte de alimento durante muito tempo. Então, esses seres, eles utilizavam essas moléculas orgânicas como alimento, na ausência de oxigênio, porque não tinha oxigênio, por isso que eles realizavam um processo que a gente chama de quê? Fermentação anaeróbia, né? Na ausência de oxigênio. Hoje ainda você tem alguns micro-organismos que fazem esse processo, né? Para poder se alimentar, para produzir energia. Muitas bactérias, fungos são fermentadores. Pois bem, então os primeiros seres vivos eram seres heterótrofos, anaeróbios, que realizavam a fermentação. Bom, e aí esses seres podem ter sofrido mutação e puderam alguns deles serem capazes de absorver a luz, aproveitar a luz do sol, certo? Captar a luz do sol e utilizar a energia solar para a produção do seu próprio alimento. Então, primeiro surgiu os seres heterótrofos e depois surgiu os seres o quê? Autótrofos, que faziam a fotossíntese, beleza? Pessoal, é através da fotossíntese que o oxigênio é produzido. O oxigênio que você, que eu respira aí, vem da onde? Da fotossíntese, certo? Que hoje a gente conhece aí as plantas, as algas que realizam. Então, ó, quando os primeiros seres autótrofos que faziam a fotossíntese surgiu, o oxigênio começou a ser produzido no planeta. Então, por fim, vieram os seres aeróbicos, que já utilizavam oxigênio, né? Já realizavam a respiração celular. Então, a sequência aqui, ó, de processos bioquímicos na hipótese heterotrófica foi, primeiro, a fermentação, depois a fotossíntese e depois a respiração. Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos estar exercitando, né? Para entendermos melhor todo esse processo de origem da vida. Tranquilo? Valeu, peão. Valeu, então. Um grande abraço virtual e diga Bill. Beleza. Valeu. Tchau.